Ah, já entrou? Boa noite. E aí, Daiane? Rapaz, Ho- achei que não ia chegar, não, hein? Hoje foi a verdade nua e crua da consultora de amamentação. Ah, você tava com um paciente? Eu tava atendendo. Eu comecei o atendimento era 5 horas da tarde e acabei Caramba! 10 para as 8. Mas deu Meu certo. Deus! Que louco, mano! Mas Hoje você falou pra mim que você tava lá na Unimar. Ela tá no. Você teve tava perto da bebê. Unimar? Isso, Ah, ela acabou de ganhar. teve bebê hoje. Puxa, que bacana! E aí, Então, como a gente faz, né, tanta consultoria no hospital quanto no domicílio, ela preferiu no hospital. Aí o bebê entendi. nasceu hoje de manhã e aí eu fui para fazer a consultoria no hospital, agora às 5 horas. Caramba, que bacana! Porra, aí sim, Brasil! Nós Aí temos sim, um. Brasil, essa é a verdade nua e crua para quem acha que é fácil amamentar das 5 às 10 para as 8. Nossa, mas tá, beleza, peraí, vamos dar uma pausa nessa história e já já a gente volta nela. Eu acho que primeiro você tem que se apresentar, né? Falar de onde você vê, o que você faz e tal, né? Embora ter colocado aí consultoria e amamentação, mas, poxa, né? Se Explicar o que é apresenta aí isso, né? pra. Ué. Bom, eu sou a Tayane, né? Eu sou enfermeira. Eu me formei na FAMEMA, aqui em Marília, há 6 anos. E quando eu me formei, eu fui para São José do Rio Preto, né? Passei na residência multiprofissional de saúde da família. E aí eu fui para São José do Rio Preto. E lá em São José do Rio Preto, no período da residência, a gente passa por todos os ambulatórios da cidade. E aí eu passei no ambulatório de saúde da mulher e passei no banco de leite. E o banco de leite era um dos nossos cenários, né, de plantão. Porque como eu fazia saúde da família, a gente trabalhava... Ó, o Carlão, é verdade, Carlão. Foi o Carlão que falou para fazer enfermagem. Que da hora. O Carlão tá falando aí, o Carlão foi meu professor de geografia Peraí, no ensino médio, no esquema único? no esquema único. O Carlão, ele deu aula pra mim, pô! O Carlão que me fez prestar o vestibular e fazer enfermagem. Hum, Pensa numa pessoa que não hum. queria. Eu queria ser professora, fazer ciências biológicas. E o Carlão falava para mim: "Não, você não vai fazer isso. Você nasceu para ser enfermeira, você cuida de todo mundo". Aí, ó, eis-me aqui. Nossa, Prestei o vestibular. Foi o único vestibular que eu passei caramba! e tô aqui. E amei. Não, eu não consigo saber o que eu ia fazer em ciências biológicas. Nossa! E tô aqui, né? Olha lá. E ele falou mesmo. Carlão falou, tá falado. E eu fiz enfermagem mesmo. E amei. Meu, que louco, que saudade, nossa, que saudade do Carlão, mano. Até abri aqui no meu computador aqui agora, comecei a seguir ele, que ele me deu aula. Não, verdade, eu comecei, eu já gostava de geografia. Eu peguei um carinho pela geografia por causa da aula dele. Ele me deu aula no Água Viva, na oitava série. Ele não tinha muita paciência com a molecada de fundamental. Tá? Ah lá, tá? Ele sabe que ele não tem paciência. E aí eu peguei e depois disso, aí eu saí do Água Viva, né? Eu terminei a oitava série, fui pro colegial e aí eu tive aula com ele. Nossa, eu curti demais a aula dele. Pois é. O O jeitão Carlão, bravo o dele. Carlão é o grande responsável Poxa, por eu ter entrado na faculdade.
e feito Flamengo. Carlão tava lá na minha formatura, fui no casório dele, ele vai no meu. Tamo aí, Olha só que bacana, que legal. tamo aí. Tá, e aí você fez, e aí você se formou você você fez FAMEM e depois? Depois eu fui pra Famerp, em São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Fui Preto. fazer a residência multiprofissional, né? A residência dura 2 anos. E aí, nesse período de residência, uma parte da residência eu ficava na unidade de saúde e outra parte da residência a gente passava nos ambulatórios, né? Então, lá no banco de leite, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda! Eu amava ficar no banco de leite, né? Amava. A manhã mais feliz para mim era o sábado que eu ia para o banco de leite. E aí eu fui me apaixonando, né, pela amamentação. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande, que é gostar muito de tudo que eu faço. Então eu não sabia o que eu gostava mais. Se eu gostava mais de ficar lá na saúde da família, se eu gostava mais de ficar na saúde da mulher, se eu gostava mais de cuidar das crianças. Então eu ficava um pouco. Sempre gostei de ficar um pouco em cada lugar, porque eu sempre gostei muito de atenção domiciliar e tudo que eu pegava para fazer, eu gostava. Eu falava, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou Que fazer? bacana. Se eu gosto de tudo, eu vou para todo lugar, eu gosto. Eu não, eu ficava até meio confusa assim do que eu ia fazer. Mas aí as coisas foram caminhando, né? Terminei a residência, precisava trabalhar, porque eu estava em São José do Rio Preto, precisava continuar me sustentando lá, né? E aí fui fazer uma entrevista no hospital de base de lá de Rio Preto, no HCM, né, que é o infantil. E aí eu na entrevista falei, olha, eu quero tudo, assim, aceito tudo, menos UTI. Fui chamada para a vaga da UTI. UTI neonatal. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer com essas criancinhas desse tamanho? Porque eu gostava muito de amamentação, mas de olhar aquelas crianças daquele tamanho me dava um pavor. Eu falava, meu Deus, eu sempre fui desastrada. Como que eu vou fazer, né, para cuidar de umas crianças desse tamanho? E aí aprendi muito, 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 muito. Aí se apaixonou pelo UTI neonatal também. Me apaixonei pela UTI neonatal, mas eu sofria muito na UTI neonatal. Porque eu não tinha tanta. Eu não tenho tanta maturidade assim para perda. Hum, Então, quando eu acho que ninguém tem, né? A gente vai se acostumando com. A gente vai aprendendo a lidar com o tempo, né? Mas eu gostava muito da é, parte boa da UTI. Eu amava dar banho, eu amava a hora que era para dar colo, eu amava a hora que era para colocar para mamar, mas eu não gostava das partes tristes da UTI. putz, que deve ser complicado, né? Puxa, bebê, né? É. E aí a gente lida com os pais que esperaram muito aquele bebê e agora estão passando por aquele momento. Então, lidar com esses pais, a hora que tem um desfecho bom, era maravilhoso, né? Todo mundo Uhum, comemorava, todo mundo fazia festa, mas a hora que o desfecho não era bom, eu sempre sofria muito com desfecho ruim. E aí eu falei, entendi. eu amo essas crianças, mas eu não conseguia mais lidar, né, com aquela situação, com aquele sentimento de perda que a gente tinha, né? Porque lá a gente atendia crianças graves, né? Tinha UTI cardio. Então, é um hospital sensacional. Aprendi, não sei nem dizer o quanto que eu aprendi lá. Mas é um hospital que recebe crianças muito graves. Puxa, Aí falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, porque eu tô ficando doente, tô ficando doida. Aí vai a Taiane lá pra Catanduva tô procurar ficando emprego. doido.
Fui lá para Catanduva, que é perto de Rio Preto. Falei, vou arrumar um emprego em Catanduva. Aí trabalhei na saúde da família de Catanduva. E aí foi Aí melhor, pelo menos. foi, eu amo, né? E aí lá a gente conseguia fazer bastante puericultura, né? Acompanhava as crianças. E aí voltou a parte gostosa. Pera aí, para. O que é Vou explicar. pericultura? Ah, tá. Puericultura é o acompanhamento que a gente faz das crianças todos os meses para ver como que está o desenvolvimento dessa criança. Então a gente vai ver como que está o Hum, ganho de peso, o crescimento, vai trabalhando com a questão de amamentação, se essa criança está com um bom ganho de peso, né? Ok, a gente vê se tá certa, pega, corrige. Se não tá tendo um bom ganho de peso, a gente precisa corrigir, ver o que que tá errado. Trabalha com introdução alimentar. Então aí já voltou para a parte que eu gosto, né? É, aí ficou bacana. Só que eu estava em Catanduva e tinha que ir de Rio Preto para Catanduva todo dia. É que dá uma distancinha boa ali, né? Dá. Dá uma E distância aí? boa. E aí, voltei Cansou de para Rio Catanduva? Preto. Nossa. Aí fui para Rio Preto, aí fiquei no Centro Especializado de Saúde da Mulher, e fiquei no Melhor em Casa de lá. Já pintou melhor em casa aí. Pintou Melhor em Casa. E aí, nesse meio tempo, né, eu sempre trabalhei com consultoria de amamentação. E aí entrei, né, no Centro Especializado de Saúde da Mulher, que era mais voltado para diagnóstico de câncer de mama e câncer de colo do útero, né? E tinha exame de imagem, ultrassom. Então eu aprendi bastante também dessa parte de exame de imagem, que era uma parte que eu não tinha muito conhecimento. E continuei fazendo, né? Nesse tempo todo, alternando a consultoria de amamentação, ambulatório de saúde da mulher e melhor em casa. E aí fiquei um tempo bom lá. E aí pintou a oportunidade de voltar para Marília, né? Porque lá em Rio Preto, apesar de ter grandes amigos, eu tava longe da minha família, né? E longe do, Aí, do, do Giovanni também. Então, falei, já tá na hora de voltar para Marília, mas eu só vou voltar para Marília se tiver uma oportunidade boa. E aí entreguei meu currículo e fiquei esperando uma oportunidade boa. entendi. E aí entrei na Aí, Gota de Leite, na saúde da família. sim. Aí fui trabalhar lá no CDHU. Fiquei no CDHU por 4 meses. 4 meses no CDHU. Lá no fim, lá. Mas eu amava, por quê? Porque tinha muita criança, muita gestante. Nossa. E eu amava, né? Então, as meninas até falavam pra mim, falavam, Thay do céu, mas você vai ficar esse tempo todo? Porque tinha vezes que eu ficava, ah lá, a Gabi, a Suzana, eu ficava bastante tempo atendendo, né? Porque demanda muito tempo, o atendimento na amamentação, né? E as meninas falavam, Thay do céu, mas tem 10 pacientes para você atender ainda. E eu lá, né? Fazendo atendimento na puericultura, lá na minha primeira consulta, sempre fazendo meu atendimento para colocar a criança, né? Para ver como que estava a amamentação. Uhum. E aí fiquei no CDHU por esse tempo, e aí chegaram lá um dia o pessoal do Melhor em Casa. Aí foram preencher a fichinha, né, que a gente preenche de avaliação do paciente. Aí eu vi que eles estavam preenchendo com uma dificuldade. O Melhor em Casa tinha começado em março, então era bem recente. Aí eu falei, gente, posso ajudar vocês? Porque não é bem assim que preenche essa fichinha.
E aí eles arregalaram o olho assim e falou: Você trabalhou já no Melhor em Casa? Com uma cara de alívio, sabe? Eu falei: Já, eu trabalhei no Melhor em Casa, lá em São José do Rio Preto. Aí eles chegaram na Secretaria da Saúde e falaram: Tem uma moça lá no CDHU que já trabalhou no Melhor em Casa. E aí demorou Nossa. um tempinho, e aí eu comecei. Eles me chamaram para fazer a coordenação, né, do Melhor em Casa. E eu fui em agosto. Agosto de 2020. Agosto de 2020, você entra no Melhor em Casa. Eu entrei no Melhor em Casa. Eu lembro desse fato. Você lembra desse fato, né? Foi Sim. fatídico mesmo. Fatídico. Falei, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta desse negócio? Em plena pandemia, mas deu tudo Mas é certo. que. E aí eu Não, isso parei é. um pouco, né? Nesse tempo, dar uma Uhum. parada com a consultoria. Primeiro por conta da pandemia e segundo porque o Melhor em Casa, ele ainda estava começando. Então precisava estruturar desde protocolo, equipe, carro, casa, material, tudo. Então eu falo que foi o meu bebê, né? Por todo esse tempo. Foi a minha criança ali que eu precisava cuidar, né, do Melhor em Casa, para ele poder se desenvolver, né? A gente precisava estruturar o programa. E Uhum. agora, né, o pessoal fala: "Nossa, mas por que que você agora, né, vai trabalhar com consultoria de amamentação?" E é exatamente por isso, porque agora o Melhor em Casa tá um pouco mais criado, um pouco mais crescido, né? Ele tá andando, Já tá mais ajustado. já tá mais ajustado, então agora eu consigo me dedicar à consultoria de amamentação, coisa que eu não ia conseguir fazer, né, há um tempo Entendi. atrás. Legal. Você falou um negócio, eu tenho que puxar esse gancho antes que eu esqueça. Hum, Porque assim, você falou que você já trabalhava com a consultoria lá, né, em Rio Preto, e que você pegou aqui o Melhor em Casa na época da pandemia. O que acontece? Eu vi muita gente. A consultoria, ela explodiu na pandemia. Né? Tipo assim, foi um negócio assim que era consultoria para todo lado. É consultoria online de personal, é consultoria de não sei o quê, enfim, N consultorias. Então quer dizer que esse trabalho de consultoria seu já é, tipo assim, bem pregresso já. é, eu faço consultoria desde o meu primeiro ano lá de residência, né? E aí o curso, né, o curso de consultoria para me aprofundar na consultoria de amamentação foi assim que eu terminei minha residência, que foi Uhum. 2017. É, Aí nem faz tanto tempo assim. foi 2017, que aí eu fiz o curso, né, para poder, porque assim, a amamentação ela é um campo muito vasto, né? E a gente precisa Uhum. se atualizar sempre, porque, né, vai mudando as coisas. Eu sempre gosto bastante de ler. Eu não gosto de postar nada sem evidência. Então, eu acho que, né, sem estudar não dá pra gente fazer nada, né? Então, Isso é verdade. eu fui fazer a consultoria de amamentação para poder me aprofundar mais no tema e sempre que tem algum curso também específico eu vou fazendo. Tem vezes que eu tô muito louca porque eu compro 3 cursos de uma vez e não consigo fazer tudo, e aí eu preciso. E aí o curso expira e eu preciso ficar assistindo aula. Eu falo, meu Deus, por que eu comprei 3 cursos de uma vez? A vida inteira foi assim.
E eu já tentei, eu não consigo. Me identifico muito. Mas que eu faço todos, eu faço. É, eu tô com dois pendentes, mas no final do ano eu comprei 3 cursos também. Nossa, consegui fazer só Então, dois. Um tá pendente, aí eu fui e comprei mais um. então. Quase que eu comprei um ontem. Eu falei, não, eu vou terminar esses primeiro. Eu vou aguardar um pouco. Vou aguardar. É, e assim, você gosta de criança e tal, né? E às vezes criança você não pode falar muito, né? Principalmente assim, as mais crescidinhas, né? Você tem que mais mandar, né? Você gosta de mandar? Acha? Eu não. Ó, na verdade, assim, eu eu me considero uma boa líder. Cadê minha equipe, gente? Minha equipe não tá aqui. Minha equipe. Não, porque eu falo assim, você deve mandar demais, que você manda na pessoa que manda em mim, entendeu? É, Então, mas eu não mando, não mando. É tudo com jeitinho. Na verdade, eu sempre falo que a gente, para fazer uma boa gestão, lá, Michela, me defende, fala que eu sou boazinha. A não, Michela ela falou só que tá mandou aí, que ó. está. Ela só disse que está. Ué, Sim. você gosta de. Tá bom, então. Você gosta tanto de liderar que você lidera aqui em casa, entendeu? E ainda lidera eu ainda. E lidero uma equipe que, olha, vou te contar, viu? Deu pra ver um pouco esses dias atrás. Lidero. Mas Ai, é gostoso. Eu falo que quando a gente envolve as pessoas no cuidado, envolve as pessoas na decisão, as coisas elas vão acontecendo de uma forma mais tranquila, uhum, né? Então, assim, eu falo, o que que você acha da gente fazer assim? O que que você acha, né? E a mesma coisa a hora que eu tô fazendo a consultoria. Eu entendi. sempre falo que não é receita de bolo. Hoje mesmo. Hoje, se fosse receita de bolo, eu ia acabar o meu atendimento em meia hora. Entendi. Mas não é, porque cada mãe é de um jeito, cada bebê é de um jeito. E aí, se você fala assim para a mãe: olha, você tem que fazer desse jeito, como que ela vai receber isso, né? O filho é dela, a mama é dela, né? Então, como que ela vai receber isso? Você tem que fazer desse jeito. Não, o que Aí eu. você acha? Tá bom desse jeito? Desse jeito ficou confortável? Não ficou? Né? Porque as Ah, pessoas são individuais, né? aí vem mais uma pergunta. E aí, assim, né? Porque foi uma coisa que eu passei, né? Você não tem filhos, né? Ainda, né? Assim como a gente aqui também não tem. Mas eu, por um ano e pouquinho, eu trabalhei com crianças numa igreja, né? Quando eu era contratado dessa igreja. E aí, às vezes, eu ia falar um negócio, eu tinha uma ideia, o que que eu ouvia? Você não é pai, você não sabe. Eu era contratado para desempenhar aquela função. Os caras me contrataram para isso, sabendo que eu não tinha filho. Aí os caras pegam e falam isso para. E aí eu dou uma ideia, eu dou um direcionamento de alguma coisa que eu tinha estudado, e aí a pessoa pega e fala assim para mim: você não é pai, você não sabe como é que é isso. É. Aí eu falei: mas você tá de brincadeira com a minha cara. Chega a acontecer algo do tipo com você? Lucas, todas as consultorias não acontece de falar, mas você não é mãe, né? O que que você tá falando? Mas toda consultoria me perguntam: quantos filhos você tem? E eu Nossa. falo: nenhum ainda. E a pessoa olha assim, né? Já teve gente que falou assim, mas como que então você consegue fazer isso? E aí a gente fala, né? Eu sempre falo, com conhecimento a gente consegue fazer as coisas, Uhum. né?
a gente com conhecimento, com prática, e aí a gente também vai ganhando a confiança, né, das pessoas quando elas começam a perceber que não é porque a gente não tem filho que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Mas isso é uma pergunta que está presente em praticamente todos os meus atendimentos. Perfeito. Não, então beleza. Não Não fui, é não, só não com sofri você. sozinho. Não, não. Não é. Tanto é, tanto é que na igreja que eu tô hoje, os caras vivem falando pra mim, Lucas, vamos trabalhar no Ministério Infantil. Eu falei, não, Deus me livre, não quero mais ver Ministério Infantil, mas nunca mais na minha vida. A Gabi mandou uma pergunta aí, ó. Imagino que seja muito difícil, pois é um momento de fragilidade e novidade para a mãe. Como é a aceitação das mamães ao ganharem, eita, ao Como ganharem é, sua né? confiança, até ganharem a sua confiança? Olha, é difícil, viu? Demora ali um tempinho da consulta, da consultoria ali, até a mãe perceber que o que eu tô falando e o que eu tô fazendo vai surtindo efeito. Principalmente quando a gente pega algum bebê que tem mais dificuldade para pegar o seio, né? Aí a mãe olha para minha cara assim, né? Ai, você tem certeza que isso vai dar certo? E aí, Nossa, que dor! aí eu começo a conversar, e aí o bebê vai acalmando, a mãe vai acalmando, o contexto todo vai acalmando, e aí a gente começa a conversar e criar um vínculo, né? Eu falo que o vínculo ele é importante para a gente conseguir a confiança de qualquer pessoa, né? Então, Entendi. a gente vai trabalhando, eu procuro ir trabalhando esse vínculo, né? E sendo empática, assim, olha, eu sei que não é fácil, eu sei, né, que eu imagino que seja difícil, eu imagino que você esteja com medo, né? E assim, Entendi. e ganhando a confiança. Mas depois que a mãe começa a perceber que as orientações estão surtindo efeito, elas vão acalmando, e aí depois eu falo que meu atendimento dura 20 dias e dura a vida inteira, assim, de vínculo, sabe? Porque aí a gente vai Hum, vou vendo a criança se desenvolver, aí a gente vai conversando. Então, assim, o atendimento realmente tem esse tempo de duração, mas o vínculo que a gente acaba criando é para uma vida toda aí. entendi. Você deve ser daquelas tia chata que chega assim e fala: Ai, eu peguei no colo, eu troquei só pra dizer, eu troquei sua fralda. Tô ficando velha. Eu falo, viu? Se eu troquei a fralda, Muito, muito sou. legal, viu? Eu Muito sou a legal tia isso. que eu encontro no mercado e fico babando. Falo, ah lá, foi meu paciente, olha o tamanho que tá. Não, isso eu vi. Isso eu vi Você viu? acontecendo. Nossa, Você viu? eu lembro do dia que você fez isso, o pai da criança ficou assim e tal, tipo, poxa, o cara ainda manteve a pose ali. Caramba, que doido, cara. Então, assim, vamos colocar aí, vamos quantificar aí mais ou menos em dias aí. Você falou que a consultoria leva mais ou menos 20 dias, é isso aí, né? Isso. Legal. Então, esse período de aceitação aí vai o quê? É a primeira consulta? É os Ó, primeiros dias? Uma média, assim. é assim, né? A consultoria presencial é uma consultoria que dura aí, em Hum, média, 1h30, 2 horas. Hoje, a que eu fiz durou 3 horas, né? Mas foi uma exceção. Costuma ser 1h30, 2 horas. Nessas 2 horas aí, já dá pra gente criar um vínculo e estabelecer uma confiança. entendi. Aí depois eu fico disponível durante 20 dias Ah, no entendi. WhatsApp. E aí essa mãe, ela pode me chamar em qualquer momento do dia, né? Qualquer dúvida que surgir. Eu recebo muita foto assim, Thay, tá certo.
né? De Hum, alguém que tira foto do posicionamento do bebê, tá certo, né? É assim que faz. E aí eu falo, olha, precisa corrigir isso, vamos tentar melhorar isso. É, e elas vão me mandando. Ah, tentei. Eu vou passando as posições. Ah, tentei essa posição de amamentação hoje, tá certo. E aí eu vou acompanhando esse desenvolvimento. Porque eu não gosto de chegar na consultoria e despejar. entendi. Porque você percebe que já é um momento, né? De fragilidade, igual a Gabi falou, né? É um momento que a mãe tá muito fragilizada, que ela tá cansada muitas vezes, com sono, então ela não consegue absorver muita informação. Então eu procuro Uhum, dar o máximo de informação que ela vai precisar para corrigir aquilo que tá errado, para que ela não tenha, né, nenhuma dificuldade, mas o restante eu vou falando durante os outros dias. Para que entendi. seja uma informação de qualidade, né? Para que ela possa realmente absorver o que eu estou falando. E Puxa, costuma ser muito legal. entendi. Nossa, bacana. Bacana mesmo. É bem legal. É, e assim, né? Que nem fazendo as artes, fazendo os negócios, né? E aí, foi aquilo que eu te falei outro dia, nossa, eu tô estudando tanto que eu tô manjando quase tudo de amamentação já. Você criou a Mater, né? Eu falei que eu vou criar a Pater, né? Que já Vai criar a tô. Pater. Não, quando eu tiver filho, já era, mano. A Stephanie, por exemplo, você nem pensa que você vai precisar ter consultoria com ela vai precisar fazer consultoria com você, porque já tá do jeito aqui. Você já está pronto para ser consultor de amamentação. Tipo isso. Só me falta o curso de enfermagem. Mas que nem. E aí a gente discutindo conteúdo lá e vendo os negócios, e até a pergunta que surgiu lá no Insta ontem, né, sobre esse atendimento pré-natal, né, essa consultoria pré-natal. Assim, como que você pode ajudar uma mãe que, sendo que a criança ainda nem nasceu? Então, foi até eu respondi com um videozinho, né, bem breve, para tentar explicar um pouquinho como que é esse trabalho. Agora eu tô com a Mater, né? Eu e a Mari. E Que tava aqui na live até então. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá aqui, tá aqui. a Mari e eu, a gente começou a nossa parceria faz pouco tempo, né? A Mari faz o laser aplicado à amamentação, se precisar na cesárea. Ah lá, a Mari. E a gente veio assim numa ideia de parceria, né? Primeiro ia ser uma parceria diferente. Aí de repente a gente começou a sonhar junta com uma coisa que seria maior, né? E aí veio a ideia da Mater. Uhum, A gente criou a Mater assim com a ideia de melhorar mesmo a qualidade da amamentação no pré-natal, não só no puerpério. Porque a gente começou a perceber, eu e a Mari, que muitas pessoas procuravam a gente já com grandes problemas na amamentação. Então, a gente uhum, sempre achou muito importante essa ideia da consultoria de amamentação no pré-natal e a gente achou muito importante começar a divulgar o quanto essa consultoria é importante, né, para a manutenção da amamentação. Porque entendi. assim, quando o bebê nasce, a mãe recebe muita informação, muita opinião de todo mundo. E Porque aí, minha tia, minha avó fazia assim. põe água quente, toma chá, come canjica, e isso, e toma cerveja preta, e faz, e vai. E aí e a mãe fica louca, fala, meu Deus, e agora?
que que eu faço? Então, porque ela tá cheia de hormônio, alteração hormonal nível hard, e aí Nossa, naquele momento, aquele bombardeio de informação. Então, o que que a gente considera importante? Antes, durante o período de gestação, a gente entrar com informações corretas, com informações que vão qualificar a amamentação, tentar desmistificar um pouquinho os mitos, né, da amamentação. Ah, é porque o bebê tá chorando, porque o seu leite é fraco. Ah, é porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, assim, entrar com essas nossa, informações no período pré-natal ajuda muito a manter o aleitamento materno, a entendi. entender que algumas dificuldades podem surgir, que algumas dificuldades elas não precisam acontecer, como a dor, por exemplo, né? Todo mundo, ah, não, mas amamentar dói mesmo. Então as mulheres elas aguentam a dor. Então a gente tenta Hum, desmistificar isso durante o período do pré-natal, que não, a dor não é normal. Se tá doendo é porque a gente precisa mudar alguma coisa, né? Então a mãe entrar na maternidade, né, em ganhar o bebê sabendo de tudo isso, vai qualificar muito a amamentação, entendi. vai evitar que essa mãe tenha aí um monte de complicação, que ela ache que é normal ficar sofrendo. Então, Hum, ela já vai é, um pouco mais preparada para esse período, né? porque assim, sim, o que eu ouvi, né, que o momento que pelo menos seria mais difícil da amamentação seria o momento que começa a nascer os dentes, porque a criança começa a morder. Eu falo que são momentos difíceis na amamentação. Hum, Então, são fases difíceis, né? O bebê vai se desenvolvendo e aí vão aparecendo dificuldades diferentes que a gente vai precisar correlacionar aí com a fase que o bebê está de desenvolvimento e vão ah, aparecendo dificuldades. Então, a gente está aí, né? Não só nesse comecinho aí da amamentação, a gente está durante todo o período, porque em qualquer momento pode aparecer alguma dificuldade. tá, entendi. E se Eu vi alguém uma chegasse. pergunta. Eu vi uma pergunta da Hum, Gabi aí. Vê se você consegue. hum, deixa eu ver. É que eu não sei o que está acontecendo aqui, tá Então, aparecendo eu não pouco, tô os conseguindo comentários estão também. meio apagados aqui. Ah, tá aqui. Você recebe muitas mães com problemas de fissuras nas mamas. A maternidade, digo, equipe, consegue preparar a mãe e o bebê para a amamentação? Boa. Rapaz, você combinou pergunta com a Gabi? Porque eu tinha umas Eu não perguntas que eu vou combinei fazer e nada, ela vai tá? Não é adiantando todo o bagulho. marmelada. Ah, Não é marmelada, não combinei. É, a gente recebe sim muitas mães com fissura nas mamas. Né? Para quem não sabe o que é essa fissura, é quando a mama machuca, né? Tem vários tipos de fissura. Pode ser uma fissurinha pequena, um machucadinho, ou pode chegar bastante machucado pra gente. Então, assim, o que que acontece? É, a mãe, ela sai sim pouco preparada da maternidade, né? A gente percebe entendi. que algumas mães elas fazem fissura ali nos primeiros dias de maternidade. Então, assim, por quê? Porque o bebê, ele pode até pegar certo naquele primeiro momento, mas como a equipe da maternidade acaba sendo reduzida, muitas vezes elas não conseguem acompanhar todo o período de amamentação. Então, vão ter alguns períodos que o bebê vai soltar e vai pegar errado.
e acaba não tendo aquele tempo, né, de ficar olhando uma mamada inteira, de corrigir o que está errado. Então, a mãe vai para casa achando que tá ok e acaba fissurando. E aí a gente passa a precisar entrar com. Tinha travado. A gente muitas vezes precisa entrar, né, com o laser. Entendi. Porque o laser ajuda bastante, né, na questão da cicatrização, na questão da redução de dor. E a gente tem usado muito, né? A Mari usa o laser quando precisa, quando tem fissura, quando a mãe tá com bastante dor, quando a gente tem, que a gente percebe que tem ducto obstruído, e aí a gente tem feito um trabalho bem legal. O laser acelera muito a cicatrização, ele faz uma modulação, né, da cicatrização, ele ajuda a acelerar o processo que é natural. Então a gente usa para reduzir dor e para essa mãe poder ter um pouquinho mais de qualidade e poder amamentar sem dor. Entendi. Poxa, pô, bacana então o negócio. Será que a Mari entra para dar um alô para nós aí? Cadê a Mari? Ai, a Mari. Eu mandei um convite para ela. Ó, só abrindo um parênteses aqui, a Tati acabou de entrar. Fala aí, Tati, boa noite. Amanhã a live é com ela, psicopedagoga. Aí, ó, depois que a criança cresce, sai Ah de você, lá, vai falar com ela. pronto. Ah lá, amanhã nós vamos falar com a criança um pouquinho maior. Tomar sol nas mamas durante a gestação é algo que auxilia ou é lenda? Olha, a única coisa que é recomendado durante a gestação é o sol, tá? Então, mas aí é o sol nas mamas ou tomar o sol por causa da vitamina D? Olha, o sol por conta da vitamina D é uma coisa que é geral, né? Mas o sol nas mamas durante a Hum, gestação, ele é recomendado. Antes falava-se de passar buchinha, né? Para poder calejar a mama. O sol também, as pessoas falavam, mas era muito uma questão da buchinha para calejar essa mama, né? Hoje a gente não tem mais essas orientações, tá? Mas não é também uma coisa que vai fazer muita diferença se a gente não fizer o preparo correto e se a gente não fizer a correção de pega e não tiver as orientações corretas quando. ô, Tayane, você capotou aí na live aí? Olha, não queria por nada entrar. Não, as pessoas assistindo aí caíram assim, ó, vertiginosamente. Eu falei, meu, não consigo segurar tanto tempo aqui uma live sobre amamentação, porque, Voltei, voltei, né? voltei. Mas então, onde que a gente tava? No sol, No sol, verdade. no sol. Enfim, E aí você tinha concluído o pensamento? eu tinha. Ah, Voltar então, para terminar de concluir, tá travando de novo aqui para mim. vixe. Voltou, voltou. Beleza, manda ver. Lembrar que não precisa ficar torrando no sol. Também não 15 precisa virar um. minutinhos tá ótimo. E lembrar dos horários. Até às 10 e depois das 16 horas. Para ninguém Muito. precisar, né, de uma insolação aí. Aí, ó, a Tati mandou uma pergunta aí, ó. O que você acha da amamentação prolongada? Nossa, ela me adiantou a pergunta, mano. Tati, o que eu acho da amamentação prolongada?
Eu acho que a amamentação ser, ela precisa acontecer até o momento em que ela não está prejudicando o desenvolvimento, né, da criança. O que eu quero dizer com isso, né? Quando essa criança ela precisa de outros nutrientes, né, para nutrir, né? Ela precisa comer, ela precisa aceitar outros alimentos, e essa criança ela não quer comer, ela só mama, ela só quer leite, né? Então eu acho que a partir desse momento começa a prejudicar o desenvolvimento da criança na questão de nutrição mesmo, né? Então eu acho que a partir do momento em que a gente está prejudicando o desenvolvimento dessa criança e a partir do momento que não tá bom, né, nem para a mãe e nem para a criança, eu acho que a gente precisa começar a pensar, né, em como que a gente pode fazer esse desmame de uma forma que seja tranquila e que não seja agressiva, né, nem para a mãe nem para o bebê. Entendi. Pô, legal. É, assim, e se a mãe chega para você assim, Tayane, preciso de uma consultoria de amamentação e tal, que meu filho, ele tá numa amamentação prolongada, ele tá com 6 anos. A gente faz também. A gente Então, mas também, a gente também faz essa orientação, né? Só que é um processo, o desmame, ele é um processo que não é fácil, porque a gente envolve o sentimento da mãe e a gente envolve o sentimento de uma criança, né? E a gente envolve toda uma questão de que o peito ele não é só alimento. Ele é uma forma de estabelecer vínculo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente vai conduzir esse desmame para não ser uma coisa traumatizante, né? Principalmente para criança. Então, eu vou te falar que em muitos casos o desmame é mais difícil do que o início da amamentação. aí, ó, o que a Tati tá falando, que ela tá com filho de 2 anos e 4 meses, e ele mama mais para dormir. Está É. difícil desmamar. E não é fácil. E até que não é tão prolongado, né, Tati? Até que a gente ainda tá numa faixa etária ok, né? E ainda é difícil, né? Imagina se a gente prolonga ainda mais, né? Esse desmame. Não é fácil desmamar, né? E eu falo que muitas vezes é mais difícil. Por isso que a gente precisa sempre pensar juntos num plano. Aí o Carlão precisa sair. Abraço, Carlão. E aí, vamos conversar, fazer a Abraço, live e o Carlão. podcast. Saudades, Carlão. Vamos fazer tudo. Então, o desmame, ele é sempre uma consulta que a gente precisa conduzir e cada caso vai ser diferente um do outro. A gente vai precisar pensar juntas em como que a gente vai envolver a rede de apoio, em como que a gente vai fazer para que isso não seja um processo muito difícil, né? E para isso é individual. A gente precisa traçar um plano, traçar uma meta para a gente poder resolver. Aí, ó, a Mari colocou um comentário aqui falando que ela conversou com uma mãe hoje que ela tem uma filha de 3 anos. Só que a maior dificuldade do desmame tá na mãe e não na filha. Ela que não quer, É, aí a gente envolve toda uma questão de apego. Às vezes a gente precisa, às vezes a mãe acha que o único vínculo, que a única coisa que deixa a criança ficar perto dela, que mantém a criança ali perto dela, é o peito. Que a partir do momento que acontecer um desmame, que a criança já não vai ter mais essa proximidade tão grande. Então, a gente precisa em uma questão
Para a mãe tá mais difícil. Então a gente precisa entrar com uma questão de construção de outro vínculo. Outra coisa que ela pode fazer com aquela criança que vá ser prazerosa e que vá ser o momento das duas. Então aí a gente precisa pensar em estabelecer um outro jeito de vínculo, né? E tentar explicar para essa mãe que não é o único jeito, né, de manter. Isso é quase um. Isso é quase, já é entrando na psicologia, isso já, Com né? Porque aí, certeza. rapaz do Certeza. céu. O desmame precisa de outra live só para falar de desmame. Não, beleza, vamos marcar. Não tem problema. Por mim, eu tô toda hora. É um tema muito polêmico, né? Porque aí as pessoas começam a colocar a culpa na mãe. Ah, mas não quer largar do peito porque você acostumou desse jeito, né? Então a sociedade insiste que a mãe precisa amamentar e depois a sociedade cobra por Que ela pare. Que ela pare de amamentar. Mas é igual com todo mundo. Você fica solteiro até uma parte, você não vai namorar? Aí você namora, não, mas você não vai casar? Aí você casa, não, e o primeiro filho? E o segundo? Aí você tem o segundo, nossa, mano, mas também que esse tanto de filho aí daqui a pouco nasce o terceiro, nossa, você tá querendo o quê? Ter um jogo, um time de futebol, né? Então, não, mas tem que amamentar, tem que fazer isso. Aí depois, nossa, mas você não vai parar com a amamentação? Então, Isso. Aí, ó, a Tati ainda falando aqui, ó, o grande problema. Deixa eu só, antes que a gente esqueça, a Mari tinha falado para comentar da sua consultoria que você teve hoje, mas eu acho que ela chegou um pouquinho depois e você já comentou do caso de hoje. Então, só para não. Eu fiz esse comentário, eu falei, não podemos deixar passar esse comentário. Mas voltando aqui na Tati, como é que é? O grande problema, no meu caso, é que ele acorda a noite toda para sugar. Tati, é um problema mesmo, né? Porque nessa idade a gente espera que a criança já esteja dormindo um pouco melhor, né? Então, o esperado é que no primeiro ano de vida a criança acorde pelo menos uma vez à noite. Mas se a criança está acordando mais de uma vez à noite, né? Mas está acordando a noite toda para mamar, a gente precisa tentar investigar como que está a rotina de sono durante o dia, se tem rotina de sono, né? Então, aí a gente entra em vários aspectos, porque às vezes ele acorda muito à noite, porque a gente precisa fazer uma alteração de rotina. E aí a gente entra em uma outra discussão também, que é essa questão de rotina do sono, do que é esperado para cada fase do desenvolvimento, né? Às vezes a gente fala, essa criança acorda muito, mas será que não é esperado para ela que ela acorde muito? Então, tem várias fases do desenvolvimento aí que a gente precisa pensar o que a gente precisa olhar na criança para a gente ver se tá ok, se tá dentro do esperado, né? Acordar a noite toda nessa idade, a gente precisaria ver mesmo, né? O que a gente pode estar ajudando. Já fica aí uma dica aí, ó, vocês conversarem aí. Eu tenho uma pergunta, porque assim, né, tem você aí, consultora de amamentação, e eu tenho uma outra cliente que ela trabalha com Botox, ela aplica Botox. Aí eu estava conversando com uma mãe esses dias, e a mãe pegou e falou assim, comentou sobre essa questão de fazer Botox. Eu falei, mas tá na lata. Eu tenho a cliente para isso. Ela é boa, ela é top, e já fiz mó propaganda. Aí a mãe falou assim, então, mas eu estou amamentando. Aí eu falei, aí já não sei. Eu falei, então espera. Eu fui e conversei com a profissional, né? E falei assim, olha, tem algum problema? Aí na parte dela, da profissional, que também é mãe, falou assim, não tem nenhum problema. A recomendação que a gente dá é que tire o leite antes
né? E por um caso de acontecer alguma coisa. Mas ela disse que não tinha nada que se relacionasse com o fato de ter o procedimento estético. Não vou colocar uma contra a outra, mas na sua posição, concorda, discorda? O Ó, que você isso acha? é muito controverso, tá? Depende muito do profissional que está atendendo a mãe, né? Se esse profissional porque são várias literaturas, entendeu? Tem literatura que fala que é melhor evitar o botox durante a amamentação. Tem literatura que fala que por conta da concentração não vai mudar a concentração do leite. Então, isso vai depender muito, né, tanto do pediatra da criança quanto do ginecologista. Então, ela não está errada, né? Existe Uhum. mesmo literatura que fala que não é contraindicado, tá? Mas aí vai depender muito do profissional que atende. Tá. Tá, não, aí ela acabou frisando, né, a última parte, ela falou assim, é melhor esperar, É. né, foi a Porque tem frase uma que coisa que a gente sempre fala. Se qualquer coisa acontecer, vai independente de ser, ser culpa ou não, vai se colocar a você culpa fez o naquilo. Botox, a culpa é do Botox. Foi exatamente o que ela falou. Isso, mas isso é em tudo. Por exemplo, o laser, é, a gente não vai evitar fazer laser durante a gestação. Tem alguma coisa comprovada que o laser faz mal na gestação? Não deve ter. Tem alguns artigos assim meio jogados que pode ser, que pode ser. Na dúvida, você vai fazer? Não. Não é? Porque se qualquer coisa acontece de errado, a culpa vai ser do laser. Entendi. Entendeu? Então é a mesma coisa com o Botox. O que eu recomendo é melhor esperar. Vai ter que fazer maquiagem enquanto isso. Vamos fazer maquiagem e evitar fazer massaginha, né? Evitar, evitar ficar com cara No- de brava. eu aprendi que é o terço superior do rosto. Ah lá. Ah, tá, eu tô manjando de todas as profissões quase. Então, você tá muito multi. A Mari colocou aqui, É, ó. Fala da importância da rede de apoio, né? Eu falei por cima, né, da rede de apoio, mas uhum. reforçando, né, que o que é rede de apoio? É todo mundo que vai estar ali do seu lado nesse momento, né? Se a gente não tem uma rede de apoio forte, nesse momento de amamentação, se a família, se os amigos, né, quem seja que vá ficar ali com aquela mulher naquele momento, não ajude, não colabore, né, não pega um pouquinho o bebê no colo para a mulher poder descansar um pouquinho, para a mulher poder tomar um banho mais demorado, acaba a mulher acaba desistindo daquele processo, porque realmente sozinha não é fácil, né? Às vezes a gente vai precisar de alguém para apoiar a cabeça do bebê até ele conseguir abocanhar o peito sozinho, né? Às vezes a gente vai precisar de alguém que vá preparar uma fórmula para a gente poder fazer uma translactação, né? Que é um procedimento para a gente tentar estimular a descida do leite. Então, assim, a gente precisa da rede de apoio fortalecida, porque se a gente não tem, e se a gente só tem uma mulher com um bebê e não tem uma Aí vai rede de ser. apoio fortalecida, vai ser muito difícil, por melhor que seja a orientação. É muito difícil estabelecer uma amamentação sem rede de apoio. A pessoa vai sofrer um pouco. Infelizmente, para tudo, né? A gente precisa de rede de É, apoio, né? realmente. Para amamentar, para desmamar,
para introdução alimentar, para voltar a trabalhar, né? Então, a rede de apoio precisa sempre estar envolvida. Eu acho que voltar a trabalhar é uma questão muito delicada. É. Porque, assim, ah, é difícil. Eu acho que Grande, voltar a trabalhar grande parte das consultorias e das aflições, né, que a gente tem, ou no início ali da amamentação, ou agora no desmame. Ou no desmame. E assim, para a gente não desmamar, o que a gente vai fazer quando essa mulher voltar a trabalhar? Né? Então, como que a gente vai lidar com isso para não ter um desmame? Né? Como que ela vai lidar com essas emoções? Como que ela vai lidar com a distância do bebê? Como que a produção de leite dela vai ficar depois disso? Então, são vários assuntos que a gente tem que lidar nessa volta aí ao trabalho. entendi. Bom, vou fazer uma última pergunta também, porque nós já passou de uma hora de live, né? Uhum. Tudo bem que você caiu 20 minutos? Isso ficou tudo bem. Tô brincando. Mas, assim, o que a mãe come, isso tem influência direta no leite, por exemplo, e isso pode acabar assim, tendo influência no paladar da criança? Eu falo que as coitadas das mães, né? Elas são privadas de tanta coisa, né? A criança nasce, a mãe não pode mais tomar café, a mãe não pode mais comer chocolate, aí dá só chá e bolacha para a mãe comer. Aí eu chego e vejo aquele sofrimento. Ai, nossa, mas estou com uma vontade de comer chocolate. Come chocolate. A pessoa já está nervosa, a pessoa já está irritada. E aí as pessoas não deixam ela comer chocolate. Não deixa comer certos alimentos. Então, o que eu falo? Não tem como a gente garantir que determinado alimento vai causar, a não ser que seja, né, uma alergia, né, ao Uhum. leite, por exemplo, que a criança tenha. Alergia à Uhum. proteína do leite, né? Aí a gente precisa fazer uma mudança de alimentação. Mas se a gente não tem a presença de nenhuma alergia alimentar, a criança, a mãe, ela pode comer. Eu falo que é tudo uma questão de experimentar, né? Eu comi, claro que a mãe não vai comer uma barra de chocolate, né? Tudo com Falando da minha esposa, moderação, talvez. tudo com moderação, né? Então, assim, eu falo para comer, ir experimentando, né? E ir percebendo se aquele alimento específico vai fazer alguma alteração. Mas que nenhum alimento é proibido, né? A cólica, ela é comum, né, na vida da criança. E não vai ser muitas vezes um alimento, né, que vai mudar aquela situação. Pode acontecer? Se o alimento for consumido de forma excessiva, né, pode ser que aconteça, mas a gente não consegue garantir. Não tem uma literatura que comprove pra gente. Não, mas aí eu digo assim, tipo, se a mãe não come verdura, por exemplo, entendeu? Aí a criança não vai desenvolver um paladar para verdura e aí não vai gostar de comer, entendeu? É esse tipo de Então, coisa. tem algumas literaturas que trazem que a introdução alimentar ela já começa no período da amamentação, né? Que a criança Hum, ela vai conhecendo os sabores, o amargo, o doce, o salgado, conforme a alimentação da mãe. Então, isso é uma coisa também que não é, que é mais recente, né? São estudos tá. mais recentes que falam que a gente já começa a desenvolver o paladar da criança ali no período da amamentação. Então, por isso que é importante que a mãe, né, tenha uma alimentação equilibrada para que possa ter, para que a criança possa ter contato, né, com os alimentos.
com Ah, sabores entendi. diferentes. Então achei minha desculpa para não gostar de salada. Foi minha mãe. Sua Tá mãe, aí, ó. Graças a Deus, é achei minha culpa da desculpa. mãe. Ai, que Aí, ó, dó, gente. pronto. Até isso é culpa da mãe. Aí, ó, pronto. Não, isso aí eu acho que dá pra colocar a culpa tranquilamente, porque, enfim, eu não gosto de mato. Mas é importante. É importante uma alimentação balanceada para a saúde da mãe, né? E para a criança já ir, né, sentindo os sabores diferentes. Entendi. Muito bom. Bom, tá, eu tinha mais aqui algumas perguntas, curiosidade, esses negócios, mas já estamos aí às 9h30 e você deve estar com fome aí, né? Já é Você foi nove e até meia. tarde, você está trabalhando aí. A patroa aqui em Amiga, casa deve estar eu morrendo só de fome, porque saí, ela deve estar esperando. eu só saí de casa às 7 horas da manhã, mas Ah, não, tá tudo bem, isso tudo bem. aí faz parte. Entendi. Ué, para mandar aí na cidade inteira tem que começar cedo mesmo, é. Tem, é. Tá mandando mais que o prefeito? Não, não fala assim, senão, não fala assim, que senão eu sou mandada embora. Ah, agora tem 6 pessoas assistindo a live. Então, para quem tá aí até agora aí, ou para quem acompanhou, e para quem quiser também, semana que vem, a partir de segunda-feira, as lives dessa semana vão estar saindo no meu canal no YouTube, que eu vou Hum, criar. Entendeu? muito Então bom. a live vai ficar salva no meu perfil e aí eu vou postar também, que aí se a pessoa quiser assistir na velocidade de 1,5, 2, que eu só assisto vídeo no YouTube nessa velocidade. Então, vai ficar disponível aí, dá pra vir aí, o pessoal poder assistir, tirar bastante dúvida. Tayane, obrigado. Valeu pelo Imagina, foi papo, ótimo. acho que foi muito da hora e a gente vai marcar a segunda live, né? A live do Desmame. Vamos marcar a live do desmame. Aí, ó, perfeito. Taiane, obrigado. Boa noite aí. Eu que Galera que tá aí agradeço, com viu? nós, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.